Algumas conclusões resultantes dos estudos, experiências e pesquisas do general Alfredo Moacir Uchoa. As religiões não valorizam nada que possa indicar a existência de seres superiores ao homem, o qual consideram a obra-prima da criação. De repente, aparecem seres adiantadíssimos, com inteligência e poder muito acima da humanidade. Isso não interessa nem às religiões, nem à ciência. Em verdade, nada disso se nos afigura absurdo. Ele estava se referindo às dimensões superiores da realidade, a não ser que queiramos impor as nossas próprias limitações à infinita riqueza da realidade universal. Agora, vamos deixar que o meu próprio pai fale o que é ciência, porque o nosso tema é a ciência avançada e a espiritualidade dos seres eram pesquisados naquela área. Então, eu tenho essa entrevista, extrato da entrevista do general Moacir Uchoa à TV Capital em Brasília em 82, que eu fiz um resumo dela, quando ele vai analisar o que é ciência. Mas eu chamo a atenção, é um pequeno trecho somente, de um determinado momento em que aqueles que acompanham a evolução da ciência, principalmente da ciência quântica, aqueles que acompanham vão perceber e que aqueles que sabem qual foi o prêmio agora em novembro, o prêmio Nobel de Física que foi concedido a dois cientistas mundiais do prêmio Nobel de Física, como que o meu pai em 82 já anunciava que isso aí ia acontecer. Então, em um pequeno trecho desse final dessa entrevista, vocês vão perceber que ele está anunciando o prêmio Nobel de 2013. O que é ciência? É pesquisar a relação dos fenômenos no espaço, a sua inter-relação, as interações, etc., no espaço ou na sucessão do tempo. E fez as hipóteses, estabelece-se leis, se a ciência está cheia de leis. Muito bem. Mas acontece que aparecem fenômenos que não se enquadram nas hipóteses feitas. Então é preciso que se reformulem as hipóteses, que se façam novas hipóteses. Nós estamos desenvolvendo, prestigiando e mostrando a evidência de uma hipótese já feita, sabe quando? Em 1875, naquela época, um grande físico alemão, Friedrich Schroeder, eu falo isso nesse livro, ele fez observações científicas com outros cientistas e foi obrigado a admitir que esse espaço nosso não resolveria o problema da realidade, porque não havia condição de qualquer hipótese sobre qualquer energia conhecida desse espaço, nem porventura a conhecer, que explicassem as coisas que ele verificou. Então ele criou, naquela época já, a hipótese do hiperespaço. Então, uma hipótese mais avançada. Então, o que é o hiperespaço? É um ambiente, vamos dizer assim, é um ambiente espacial de um outro nível, mais sutil. O Einstein, quando fala de espaço, ele diz que o espaço é sólido. Então, o espaço, eu já lemos há pouco tempo num livro russo, de uma pesquisa russa, em que já estão isolando elementos de espaço. E que matéria é essa que constitui espaço? Então, estamos vendo que a ciência está caminhando, talvez não, quase que certamente, viu, a reconhecer o éter. Então, talvez seja da natureza etérica. O Einstein chegou a dizer até que essa matéria do espaço é elástica, se deforma pela presença da massa. Então, em face do Sol, por exemplo, a massa do Sol, a massa da Terra, a massa de um astro qualquer, essa matéria do espaço se deforma e depois, no problema da restituição da forma, cria-se energia gravitacional, raiz de toda a energia manifestada. É a hipótese relativista. Pois bem, tomamos isso e levemos um pouco à frente, sutilizemos um pouco essa hipótese para um outro espaço, para um outro éter, nós teremos o hiperespaço. Então, veja bem, essa hipótese que nós fazemos do hiperespaço já é uma hipótese daquela época. Por exemplo, fenômeno ufológico. Não é possível compreender que se venha de uma estrela até aqui, quando a estrela mais próxima, a luz gasta 3 anos e tanto. Estrelas mais depois dessa, as outras estrelas mais próximas, são 11 anos e tanto que a luz chega. Então o cidadão chega aqui e diz, olha, eu venho em minutos, em segundos.
No espaço não é possível, por causa da velocidade da luz. Mas a questão é que a luz tem essa velocidade de 300 mil quilômetros nesse espaço. Então, no hiperespaço, nós podemos andar a velocidade de anos-luz por segundo. Então, 3 anos-luz não pode chegar aqui em um segundo ou 2. Então, não dizemos que a ciência deve aceitar isso. A ciência deve verificar, considerar essa coisa como uma hipótese. É uma hipótese que lhe apresenta um tipo, um modelo de universo, dentro do qual ele pode arrumar os fenômenos, pelo menos provisoriamente. Que a ciência nunca deve ter o preconceito de achar que não pode se modificar. A sua história é a história das transformações sucessivas, adequação aos novos fenômenos, à nova época. Então, o menos aceitar, sendo, segundo a nossa concepção atual, a nossa hipótese, o mundo em que nós vivemos, uma apresentação no limite mais baixo, mais denso, de uma realidade superior, evidentemente, essa realidade mais baixa faz parte da realidade superior. Apenas a questão de nível de consideração do problema e da energia. De forma que nós não supomos que haja uma degringolada completa da nossa ciência. Pelo contrário, nossa ciência é muito digna e temos progredido muito nos campos da eletrônica, no campo das radiações, no campo da física. Veja bem, já agora apontamos, sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitir um espaço do espírito convivendo com o espaço do elétrico, com o espaço da matéria, não pode explicar nenhum fenômeno físico. Então a realidade é uma só. Agora o que acontece é o seguinte, sem fazermos profissão de fé, de esoterismo, essa mensagem teosófica nos abre o caminho assim, prestigia incrível e precisamente toda a ciência revelada até agora e apresenta perspectivas de subidas infinitas. Subidas infinitas. Vejam bem, ele acabou de falar, sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitirem um espaço de espírito convivendo com o espaço do elétron, com o espaço da matéria, não podem explicar nem os fenômenos físicos. Esse é um trecho dessa entrevista que nós acabamos de ver. Mas ele já se refere a esse assunto nas suas obras. Por exemplo, no seu primeiro livro, Além da Parapsicologia, no seu capítulo 12, em que ele titulou esse capítulo de Outra Perspectiva para o Problema das Dimensões Superiores, meu pai já fala, em não remoto futuro, a ciência demonstrará que toda matéria física provém do fóton e de corpúsculos ou quanta de um tipo de energia, seja luminosa, eletromagnética ou de natureza de radiação cósmica, etc., que são a raiz de toda manifestação de matéria neste plano físico em que nos encontramos. Vejam bem, vou destacar aqui, corpúsculos ou quanta de um tipo de energia, seja luminosa, eletromagnética ou de natureza de radiação cósmica, a necessária para a manifestação da matéria. Então vejam que aí, neste momento, ele está definindo o bóson de Higgs, o campo de Higgs, e está antecipando o Prêmio Nobel de Física de 2013. E diz mais, o meu pai, dentro das suas concepções, fruto dos seus estudos, de que o hiperespaço, o ambiente mais sutil, sem limites de espaço e tempo, onde o homem haverá de operar quando tiver desenvolvido plenamente as qualidades já demonstradas pela parapsicologia. Cremos na contínua e gloriosa ascese da nossa humanidade a um destino maior no amanhã da nossa civilização, quando o homem, além do conhecimento pleno do universo em extensão e profundidade, haverá ainda descoberto, penetrado, estudado e compreendido o universo moral em que também se contém, vivendo em plenitude, seus mais nobres valores espirituais. Alfredo Moacir Uchoa. Bem, senhoras e senhores, está na hora de terminar esta palestra e a forma que encontrei para este encerramento é com um poema que diz bem, em termos abstratos,
a magia e a beleza que envolvem o universo, ou melhor, os universos e as humanidades com as quais haveremos de interagir e conviver na medida em que avançarmos nos nossos estudos e pesquisas em ufologia. Nas moradas humanas é tudo repouso. Cai a noite, o silêncio reinou sobre a terra. Se volvermos os olhos aos céus infinitos, um luzeiro incontável, sem véu, se descerra. Vemos astros e sóis flamejantes nos céus, que, seguidos por seus radiosos planetas, rodopiam aos milhões nos profundos do espaço, em desfile solene, infinita ampulheta. Busca em vão o telescópio em ronda nos céus, um limite qualquer na amplidão do universo. Sucedendo-se aos mundos, são sempre mais mundos. Sucedendo-se aos sóis, outros sóis são dispersos. Multiplicam-se os astros em 1000 legiões, a tal ponto de se confundirem no espaço qual poeira brilhante no abismo infindável deste cosmos que é mãe a embalar no regaço. Que recursos humanos usar para expressar estes maravilhosos diamantes celestes? 20 vezes maior que o meu Sol, lá está Sírius. O meu Sol, 1 milhão vale em globos terrestres. Aldebaran, Procyon, Vega, Antares, Capela, sóis rosados, azuis, escarlates, dourados, sóis de opala e safira, vós que derramais na amplidão vossos raios de luz colorados, que fluindo a 70.000 léguas segundo, sem barreiras, no vácuo, em mergulho profundo, só nos chegam milhares de anos depois. Quanto a vós, nebulosas longínquas, quem sois? Ó galáxias, sóis, universos, estrelas, vós que sois focos-luz de calor deslumbrante, que expandis energia de vida e poder, portentosas esferas imensas, brilhantes. E vós, povos sem conta, raças siderais, seres, humanidades que lá têm morada, nossa voz, muito fraca, proclama em vão todo o vosso esplendor numa noite estrelada. Impotentes na voz, só nos resta o olhar, que em fascínio, em êxtase quase indizível, se integrando à harmonia solene do cosmos, o desfile dos astros contempla impassível. Finalmente, a posição de meu pai sobre ufologia é que ele nos passou e que eu aqui apresento. A ufologia não como um fim em si mesma, mas como um instrumento valioso que contribui para a abertura dos horizontes da humanidade, permitindo-lhe seguir seu glorioso destino em direção aos universos, revelados ou não, em harmonia com seus irmãos da galáxia e extragaláxios. Muito obrigado, aqui estão os meus contatos, meu nome, meu e-mail e o portal do meu pai. Esse é o portal onde poderão ser encontrados muitos outros aspectos e detalhes da sua vida e da sua obra. Muito obrigado.